O cantor André Aquino, que ficou muito conhecido no meio gospel com o louvor Quando Ele Vem, veio a público dizer o porquê se isolou do mundo gospel e fez fortes revelações que poucos têm coragem de dizer. O Brasil está começando a copiar o que a América estava fazendo de errado há 10 anos atrás. Agora o Brasil está voltado a querer investir em estrutura, em painel de LED, em som, em programações, em pintar a igreja inteira. Eu não estou aqui para falar contra essas coisas, mas eu estou aqui para falar uma coisa. Que de repente, só para trazer uma reflexão, de repente o painel de LED da sua igreja seria o salário de 1 ano de um pastor de adoração ou de alguém missionário que vai viver para adorar na sua comunidade, para escrever canções na sua comunidade. E não é para você escrever canções para uma comunidade, para agora sua comunidade gravar essas canções e ela ficar reconhecida como foi uma Hillsong. Não é sobre isso. De novo, não é sobre uma carreira, mas é sobre você ter pessoas que vão escrever canções para a realidade local simplesmente para ministrar o Senhor e a sua própria congregação. Às vezes um painel de LED vai custar o valor de você investir em um pastor de adoração que de repente é o que a sua igreja precisa. Eu não estou falando que painel de LED é errado, mas eu estou falando que investir em estrutura antes de investir em pessoas é completamente errado. Você às vezes tem pessoas passando fome, necessidade dentro da liderança da sua igreja. Eu não estou nem falando de membros, estou falando dentro da liderança, pastores que caminham junto, às vezes passando fome, necessidade, enquanto a igreja está investindo centenas de milhares de reais em um sistema de som novo ou um painel de LED. Então isso sim tem que ser evidenciado, porque quando na igreja primitiva as pessoas vendiam suas posses, elas traziam os tesouros e depositavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos não faziam conferências, os apóstolos eles dividiam de acordo com a necessidade. E a palavra diz que quando Jesus voltar, ele vai evidenciar, ele vai revelar a motivação do coração dos homens. Sabe, nós homens, nós podemos julgar frutos, a Bíblia diz sim para julgarmos, mas julgar motivação é só o Espírito Santo. E só você que está vendo esse vídeo sabe a real motivação do seu coração. Você que é adorador sabe a real motivação do seu coração. E tudo começou quando eu decidi ler um livro chamado Reset, do Jeremy Riddle. E foi um livro que foi literalmente um soco no meu estômago. E esse livro ele revelou tantas coisas erradas, tantas motivações erradas, que não foram tornadas erradas por causa de um mau coração, mas por causa de um ativismo religioso. E um meio que nós entramos e que esse ativismo e essa correria que nunca para termina nos fazendo negociar coisas que não poderiam ter sido negociadas. Quando eu li esse livro do Jeremy Riddle, eu tinha duas opções. A primeira opção era postar no Instagram e falar, uau, que bênção esse livro. A segunda opção era me arrepender, parar com tudo, repensar tudo e construir tudo do zero. Lógico que a segunda opção era muito mais difícil, mas eu entendi que era o que o Espírito Santo queria que eu fizesse. Depois de ler esse livro, eu vi que as motivações por trás do porquê eu fazia o que eu fazia eram praticamente todas erradas. Eu não me alegrava mais, o meu prêmio, o meu galardão não era mais o que o Senhor estava fazendo e tendo a honra e a oportunidade de participar da história que é dele. Não era mais isso. O meu prêmio agora era oferta, o meu prêmio agora eram likes, o meu prêmio agora era ter uma música na playlist do Spotify. E eu buscava muito mais ter uma música na playlist do Spotify, ou ter uma música que fosse agradar um algoritmo, do que eu ter a honra de participar da história e da obra do Senhor. A obra não é sobre mim, a obra não é sobre você, o plano é sobre Ele e a exaltação ao Filho dele. E o ativismo religioso me fez entrar nesse lugar, onde lançar canções era mais importante do que estar com o Senhor das canções, onde cumprir a agenda era mais importante do que estar em casa com a minha família, discipulando os meus filhos e discipulando pessoas que caminhavam comigo. Gente, eu me arrependo amargamente disso. E eu quero fazer esse vídeo para encorajar você. Não se venda a um sistema. Sabe, quando em 2016 que a gente lançou o Som do Secreto 1, nós éramos garotos do quartinho, a gente falava. E eu era um
uma dessas pessoas que tudo que eu queria era ministrar o coração do Senhor no meu lugar secreto. E a pior coisa que aconteceu para mim foi a exposição. A pior coisa que aconteceu foi entrar no favor dos homens. E eu ficar deslumbrado com isso. Com viagens, com agendas, com amizades, com networks. E eu acredito que o segundo grande passo, depois de ter lido esse livro, foi escrever uma música chamada Preparem o Caminho, que até hoje eu não lancei. Eu gravei essa música em julho de 2021. Fazem 3 anos, praticamente, que eu gravei essa música. E eu nunca lancei ela porque eu não tive coragem e eu não tinha sentido que eu estava pronto até então. Porque é uma música que fala sobre o chamado profético de João Batista. E João Batista, em João 3,30, ele declarou que ele se alegra com o destaque de Cristo e que era necessário que Cristo crescesse e ele diminuísse. Meus amigos, nós precisamos voltar a pregar o evangelho completo. A pregação não é completa se ela para em que Jesus cresça. Nós falamos muito sobre isso. Que Jesus cresça no meu ministério, que Jesus cresça na minha nação, que Jesus cresça na minha comunidade, que Jesus cresça na minha vida. Amém. Mas que você diminua, que eu diminua. E eu não queria diminuir. Não é fácil querer diminuir. Não é fácil querer se ausentar de tours, querer se ausentar de agenda, querer se ausentar de playlists, querer se ausentar, inclusive, de lançar coisas, humanamente falando. Pessoas falam, mas o algoritmo vai parar de reconhecer que você está lançando coisa, e aí seu conteúdo não vai ser mais entregue. Meus amigos, eu não sirvo mais algoritmo, eu sirvo o Senhor. Eu não ministro mais algoritmos, eu ministro o coração do Senhor. Eu digo isso, por favor, não acha que o André acha que é mais santo que alguém. Não, meus amigos, eu perdi tudo. Doeu, eu cheguei no lugar de maior perda da minha vida literal em todos os âmbitos para poder estar gravando esse vídeo. Depois de 2 anos de poda, escondidos, eu em minha casa, eu sinto que eu precisava compartilhar esse testemunho de que as minhas motivações estavam erradas, para que de repente, de alguma maneira, você possa sondar as suas motivações, porque só você sabe o porquê você faz o que você faz. A nossa identidade não está em cantar, a minha identidade não está em lançar música, a minha identidade está em ser filho. E eu tenho aprendido nesse tempo a não negociar meu óleo. Como que não negociamos o óleo? Dizendo não. Porque tem pessoas que não estão mais produzindo o seu próprio óleo e por causa disso elas querem contratar pessoas que vão dar óleo que elas não estão mais produzindo. Não dá mais, não há mais tempo de fazermos parte disso. Existe um tempo em nós sermos e fazermos só o que só nós podemos fazer. Eu, André, só eu posso ser pai do Levi e do Daniel. Eu, André, apenas eu posso ser marido da Maria Flávia. Tem muita gente que pode cantar, muita gente que pode lançar música. E eu não queria mais lançar uma música sequer, se o meu coração não estivesse mais alinhado. E entender que a minha recompensa é simplesmente conhecê-lo. Não preciso mais de ofertas. Não preciso mais estar em playlists. Não preciso mais estar aqui, como diz essa canção do Marcos Brunet, que se apaguem as luzes que estão sobre os homens, só um merece brilhar. Quando que Cristo brilhando deixou de ser o centro? Quando que nós desejamos competição de quem vai traduzir a música primeiro, quem que vai lançar a música primeiro? Essa música estourou no país tal, eu preciso lançar aqui. Meus amigos, vamos parar de correr atrás dessas coisas. Será que nós estamos preocupados em simplesmente sermos conhecidos por Ele? Eu estou falando aqui para você sondar a sua motivação, porque doeu demais sondar as minhas motivações e ver que elas estavam erradas. Eu pequei, eu errei contra o Senhor quando eu mudei as minhas motivações. Assim como Davi. Davi foi aquele que pecou quando ele começou a contar os números dos seus exércitos. Será que nós estamos contando demais os nossos plays? Será que nós estamos contando demais os nossos seguidores? Fica aqui essa reflexão de alguém, a começar em mim. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para falar de ninguém, eu estou para falar de mim, André Aquino, que errou, que as motivações estavam erradas e foi necessário um reset de 2 a 3 anos escondidos para que eu pudesse reencontrar a real motivação, o real prêmio de simplesmente ser parte do plano de Deus, para que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações. Essa é a nossa maior recompensa. Esse é o nosso galardão.
Que Deus abençoe vocês e que nós possamos mais uma vez rever nossas motivações, estar mais preocupados com raízes do que resultados. Resultados, meus amigos, se comparam. É por isso que nós comparamos ministérios, comparamos plays, porque resultados são comparáveis, frutos não são. Como que se parece um morango? Morango tem gosto de morango, morango não é o abacaxi com limão, porque cada fruto tem um sabor, uma consistência, um cheiro específico. Não se compara. Não vamos mais comparar números. Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade para deixar sua opinião. Confira mais vídeos no canal e até o próximo vídeo.